Mal, você teve uma influência pelos discos do Mauro Borges, você também flertou ali com o Magal, Marquinhos MS me parece que foi o cara que mais pegou a tua mão ali. Sim. E o Renato Lopes foi um soco na cabeça, né? Porque ele sempre teve uma profundidade intelectual muito séria, né? Sim, sim. O que você mais lembra dessa época, esse 1 hora cada um com o Renato? Foi também muito aprendizado, porque o Renato a gente sempre... a gente teve uma amizade que a gente construiu muito forte. E a gente tinha um gosto, assim... Na verdade, toda essa turminha que veio do Madame Satã tinha uma sintonia musical bem forte, né? Porque tinha as mesmas referências, gostava das mesmas coisas e tal. E com o Renato também, foi uma época que a gente começou a pegar disco com o André Matalon, que ele trazia discos e vendia no apartamento dele. E aí foi quando as coisas começaram a ficar mais fáceis para conseguir os discos. Porque a gente fazia a lista e ele mandava essa lista para um distribuidor americano, que eu não lembro qual que era, e chegava os discos mais rápido. Foi a melhor fase assim, para conseguir vinil, foi através do André Matalon. E eu e o Renato, a gente, fazia listas assim juntos e depois ficava dividindo os discos. E foi muito divertido fazer esse trabalho com o Renato. Se você sonha em ser DJ, esse papo aqui, inclusive o Mal dizendo como ele tinha o acesso a montar o repertório dele, é impressionante o quão tinha que ser bom esse repertório. Porque se ele errasse num disco, além de perder dinheiro, ele não ia funcionar na pista. Então, a importância dessa compilação de repertório, né, Mal? Que época boa, né, cara? Época boa e era, tipo, uma aventura sempre. Porque, por exemplo, a gente pegava a playlist de DJ que saía na revista tal. Quem que você via essa época? Os charts, você tá falando? No começo dos anos 90, né, quando começou a aparecer Jungle, o começo do techno ali, coisas de Detroit, as coisas mais da Europa, aí eu comecei a ficar fã de alguns DJs que a gente sempre que produzia música e que a gente ouvia falar, mas não tinha esse intercâmbio de DJs como tem hoje, né, que todo final de semana tem gringo tocando aqui no Brasil, em vários lugares. E aí, por exemplo, nomes como Dave Angel, Paul Kenfold, sei lá, uma porrada. Projetos como o Sasha também, né? São nomes grandes que a gente ouvia falar, acompanhava os lançamentos e tal. E eram DJs que inspiravam a gente sempre procurava tudo que as pessoas lançavam, né? E ficava pesquisando. Mas nem sempre o que saía lá no playlist do DJ Dave Angel, por exemplo, nem sempre você via o nome das músicas, mas você não tinha como ouvir, tem esse detalhe. Então, às vezes, você pegava um disco que estava, sei lá, mais tocado... lá e não funcionava. E não funcionava aqui. Mas... todo esse material que eu fui pegando com o decorrer da minha carreira, eu sempre aproveitei de alguma forma. Se não aproveitei quando eu comprei naquele momento, eu aproveitei ele depois numa residência mais para frente. Então, porque eram discos diferentes, específicos, né? E que de alguma forma eu aproveitei. Em algum momento da carreira eu aproveitei. Nessa época aí, 92 a 95, já começavam também... Ou não, as lojas de discos na 24 de maio? Sim. Já estava começando, né? Já rolava, já. Final dos anos 80 para o começo de 90 já tinha um monte de loja. As que eu citei inicialmente foi no final meado de 80 para final de 80. Depois, final de 80, já começou a aparecer um monte de loja ali na 24 de maio. 92, a galeria da 24 de maio, como Discomania e tudo mais... Tava corredores de loja de disco, né? Vendia bastante coisa. Mas o que chegava nas lojas vinha muita coisa repetida e basicamente as coisas mais tocadas fora. Você não tinha tanta coisa assim mais pro underground, mais diferentona, que era o que eu gostava, né? De coisas mais específicas, diferentes. Não tinha tanta coisa assim, era mais as coisas que faziam sucesso mesmo. Você se lembra alguma dessas importações ou discos que você, peneirando, fez um hit na tua pista? Teve vários. Teve várias algum, assim, muito icônico, assim? Teve uma música que fez história
A Érica Palomino citou isso até no livro dela, no Todo DJ Já Sambou, quando a Érica Palomino é jornalista, para quem não sabe, que tinha uma coluna na Noite a Noite Ilustrada na Folha de São Paulo. Todo DJ Já Sambou é Cláudia? Todo DJ Já Sambou é Cláudia. A Érica é Babado Forte. Desculpa. Babado Forte. Mixei aqui. Saúde, saúde. Essa aqui diz que vamos... É horário, pessoal. Estamos gravando aqui. Pode falar horário, Mal? Pode. Então, a Érica Palomino, ela tinha uma coluna que era a Noite Ilustrada na Folha de São Paulo. Fantástico. E ali ela falou de algumas coisas que aconteceram no Senhora Kravis, ela frequentou o Senhora Kravis. Então, por exemplo, teve uma música que foi o DSR, que é a música Babalu, da Warp Records. E virou hit no Senhora Kravis. Na tua mão? Na minha mão. Ninguém tinha esse disco, um amigo comissário trouxe da Inglaterra logo quando foi lançado. E aí tinha uma brincadeira que eu fazia, que no comecinho da música tinha um trechinho cantando Babalu, Babalu. E aí eu pegava chiclete e ficava jogando para as pessoas. E meio que virou um hit isso. Toda vez que entrava a introdução da música, as pessoas já esperavam que eu ia jogar chiclete. Olha que sofisticado isso! E aí ficava todo mundo esperando já. Entrava, tinha umas violas, assim, umas cordas, eu não sei que instrumento que era. Mas aí as pessoas escutavam aquilo e já olhavam porque sabia que eu ia jogar chiclete. E a Érica fala disso no livro, falou disso na coluna da... De onde veio essa ideia de jogar chiclete? Cara, nessa época do Senhora Kravis, o Zé Pedro explodiu como DJ. E o Zé Pedro fazia um monte de performance, era comum dele fazer performance, fazer brincadeiras. Ele levava... Ele levava objetos, ficava brincando. Até hoje ele faz isso, né? E aí, eu acho que eu me inspirei nele, de fazer performance, porque no começo de carreira eu tinha esse lado meio performático também, por causa da dança. Faz sentido. E aí eu falei, o Senhora Kravis era uma coisa assim, tão criativa, tão livre, as pessoas vestiam de uma forma bem diferente. Foi quando começou a aparecer os clubbers, né? Com vestimenta super diferente da época, com neon, apito, o pessoal ficava com apito, brincadeira com objetos, com luzinha, com arminha. E aí acho que foi nesse contexto todo, né, de liberdade, de inovação, que eu comecei a fazer essas brincadeiras. Eu acho que foi inspirado no Zé Pedro, porque eu vi ele fazendo essas brincadeiras e eu achei bacana a maneira como ele interagia. Você estava bem confiante já, né, Mal? Porque o fato de você inserir isso na tua noite ali, você já estava assim, com a nave na mão, né? Eu acho que... Tava na sua mão a pista. Eu acho que grande parte foi porque o público me deixava bem à vontade. O público ia para o Senhora Kravis para ouvir a mim e ao Renato Lopes, porque sabiam que a gente tocava coisas diferentes dos outros lugares. E ali de cara foi quando comecei a ter os primeiros seguidores mesmo, de ir porque sabia que a gente ia estar, de querer ouvir a gente. Foi ali que começou a ter um público seguindo mesmo o meu trabalho. E acho que por causa da recepção, a maneira como eles dançavam e reagiam às músicas, isso me deixou super à vontade, porque era sucesso total à noite, cara. Era pista cheia o tempo inteiro, gritaria o tempo inteiro. Então eu acho que isso me deixava à vontade para fazer as brincadeiras.